Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 47. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar, contribuir com você, com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. Eu espero que a gente seja bem sucedido no nosso labor, então por isso que Deus nos abençoe. Ok? Como sempre, a gente começa fazendo a leitura do texto. Hoje não será diferente. Nós veremos Atos no capítulo 19, do verso 1 até o 41. Começa assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Bom, então, vamos lá, só dar uma recapitulada aí do capítulo anterior, do capítulo 18. Nós temos no capítulo 18 a chegada de Apolo em Éfeso, onde é recebido por Priscila e Áquila, que depois encaminham ele para a Grécia, encaminham ele para Corinto, onde agora inicia o capítulo 19, dizendo que Apolo estava em Corinto. O Apolo, que também faltavam algumas informações a respeito do Evangelho. Essas informações são passadas pelos discípulos de Paulo que ficaram em Éfeso, que é Priscila e Áquila, que o receberam e que o encaminharam para Corinto. Nesse meio tempo, Paulo havia chegado em Antioquia da Síria e começado agora a sua terceira viagem missionária. Isso lá no capítulo 18 a gente vê. E ele inicia vindo por terra, ele parte lá de Antioquia da Síria, passa pela Galácia, pela Frígia e chega em Éfeso. Então nesse momento nós temos Paulo chegando em Éfeso e Apolo em Corinto, ok? E aí quando o foco agora de Lucas é Paulo em Éfeso, Então quando Paulo vai chegar em Éfeso, ele encontra esse grupo de 12 e pergunta a eles: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles creem, mas não conhecem muita coisa ainda a respeito de Jesus, não conheceram Jesus e não foram batizados pelo Espírito Santo. Apolo e provavelmente esses 12 homens tiveram contato com João Batista. Aí a gente vai entender o que Apolo e esses homens também têm em comum. Eles creram nessa mensagem de João Batista, porque é o que Paulo pergunta: e vocês conheceram o que? Olha, nós conhecemos essa mensagem de João Batista e cremos nela. É uma mensagem sobre o Messias. Então eles foram batizados por João nessa época, lá no Rio Jordão. Provavelmente em alguma dessas viagens que eram feitas pelos judeus até Jerusalém para as festas. Nessa peregrinação conheceram João Batista, creram na mensagem de João Batista de arrependimento e que falava a respeito da vinda do Messias, e foram então batizados. Eles eram sinceros na sua fé, porém não tinham esse pleno conhecimento sobre o Messias e tampouco sobre o Espírito Santo. Então, se eles não conheceram esse Messias, que é Jesus, tampouco saberiam sobre o Espírito Santo. E Paulo, considerando a fé desses homens, esclarece sobre Jesus Cristo. Ou seja, esses homens já tinham fé no Messias? Sim, mas eles não já haviam se arrependido, já haviam se reconciliado com Deus nesse sentido? Sim, por meio de João Batista, mas não conheceram essa plenitude do Messias, não conheceram que esse Messias era Jesus e que depois enviou o Espírito Santo. Então, Paulo considera a fé desses homens real, mas considerava que havia uma falta, não era uma fé plena. Então ele esclarece sobre Jesus e os batiza com água em nome de Jesus, e impondo sobre eles as mãos,
são batizados pelo Espírito Santo e no mesmo instante começaram a profetizar e falar em outras línguas. Então Paulo faz o que lhe cabe. Eles tendo passado por isso, crendo no Messias, Paulo diz que esse Messias chegou, ele é Jesus, explica tudo sobre isso, sobre ele. Passa então pelas águas novamente, já não por esse batismo de João Batista, mas em nome de Jesus, conforme a ordem de Mateus, né, que nós temos Mateus e outros evangelhos. Então, conforme essa ordem, o batiza, e da parte de Deus há uma confirmação ao enviar o Espírito Santo, ok? Nesse sentido. Então não é uma defesa aqui de que há um batismo do Espírito após o batismo nas águas, ok? É simplesmente assim como houve em outros momentos que nós já observamos em Atos, essa confirmação é Deus testificando e dizendo: esse povo é meu, ok? Agora dos versos 8 ao 20. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Que fantástico esse texto, né? Eu acho muito legal. Então vamos lá. Paulo chegou em Éfeso, né? E quando ele chegou, ele ensinava livremente na sinagoga por 3 meses. Então, o Paulo encontra uma liberdade em Éfeso. Ele encontra essa liberdade em Éfeso porque quando ele estava indo para Corinto, quando ele estava indo para Antioquia, da Síria, retornando da sua segunda viagem missionária, ele passa em Éfeso rapidinho. E ele passa com um propósito, né? Ele passa já mostrando-se um judeu que respeita o judaísmo, que leva a sério o judaísmo, por conta do voto que ele tinha feito. Então, quando ele passa lá, ele passa pouco tempo. Quando fica Priscila e Áquila, ele vai lá na sinagoga e tal, passa esse tempinho, depois vai para Antioquia da Síria. Agora, nesse retorno, ele volta e encontra esse pessoal que queria que ele tivesse ficado lá. Paulo, uma pessoa carismática, sábia, bem instruída, né? Mostrando-se alguém que leva o judaísmo a sério. Então, só que com um discurso diferente, mas eles queriam ouvi-lo. Então, por isso, ele pregou com liberdade durante 3 meses. Como eu coloquei aqui, ele tinha raspado a cabeça, né, por esse voto. E isso deixou esse pessoal impressionado. Aí agora, quando ele volta depois desses 3 meses, ele prega com liberdade, mas depois desses 3 meses, alguns já se endureceram, porque o discurso de Paulo
estava muito diferente daquilo que eles creram. Então, em 3 meses depois dessa liberdade, eles se endurecem. Ou, como afirma em outras versões, eles ficaram empedernidos, ou seja, com seus corações como pedra, né? Começaram a falar mal do caminho. Então, eles já começam agora, já não, a rejeição se torna algo mais agressivo. Primeiro eles recebem Paulo com muito carinho. Nossa, tal, ele fala assim, tá, e um cara que fez o voto, e tem uma mensagem, vamos ouvir ele. Então ele fala com total liberdade por 3 meses. Depois eles ficam com seus corações endurecidos, talvez por vaidade, né? Certamente por vaidade. E com esse coração endurecido eles começam a agir de forma agressiva, a reagir de forma agressiva, ou seja, falando mal do caminho. É quando Paulo vai e se retira. Ele deixa de ensinar lá na sinagoga, mas ele não deixa os seus discípulos lá. Ele leva os discípulos consigo e começa a ensinar eles na escola de Tirano. Então Paulo sai, mas ele leva com ele o povo que creu, o povo que queria aprender. Tá? E aí ele passa agora esse período de 2 anos ensinando nessa escola, e isso em Éfeso e toda a região da Ásia, o evangelho vai se expandindo. É muito legal agora a gente observar essa escola de Tirano, como que foi, como que funcionava, tá? Então a gente não sabe muito sobre esse tal Tirano, quem era essa pessoa. Certamente o Paulo alugava essa sala e usava a escola no período entre 11 e 16 horas, que era um período mais quente, tá? Segundo o documento conhecido como Códice D, que traz essa informação, que é citado pelo Dr. Russell Shedd, ele afirma: o objetivo da escola foi preparar homens para a obra da evangelização e o pastorado. Então, segundo o Dr. Russell Shedd, as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras, discípulo e conservo do apóstolo, foram uma parte do fruto desse trabalho. Então essa escola de Tirano, que funcionava nesse período de 11 a 16 horas, porque as aulas, certamente no espaço usado por Tirano, eram antes das 11 e após as 16, porque era mais fresco. Nesse período mais quente, o Paulo vai lá e consegue usar essa escola no período que estava desocupado. Então, assim, eu alugo nesse tempo aí e vou então ensinar o pessoal. E Paulo vai desenvolvendo esse ministério, que acaba sendo usado tanto para discipulado, formação de liderança, formação de presbíteros, diáconos, né? Esses presbíteros considerados também ali pastores, né? Alguns vão pastorear essas igrejas. Eles saem num processo de evangelização, ao mesmo tempo que evangeliza, a própria escola evangeliza, tira dúvidas, dá informações, faz crescer a fé. Depois ela também envia para essas missões ali ao redor, né, e abençoa muita gente. Então todo esse tempo que Paulo passou nesse seminário, né, de forma talvez um tanto embrionária ainda, mas tem essa característica de um seminário, abençoou muito essa região nesse período dos 2 anos. Todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que isso é resultado desse trabalho, tá? Então a estratégia de Paulo em se estabelecer nos grandes centros realmente funcionou. Esse era um modelo de trabalho de Paulo, se estabelecer nos grandes centros comerciais, rotas marítimas ou rotas por via de terra, mais rotas comerciais para poder ter esse acesso às pessoas e a partir dali ter a expansão do evangelho. Então isso funcionou em Éfeso, né? Ir para uma escola, algo típico da região, seria uma espécie de seminário preparatório e centro de evangelização, como eu disse, de forma que, à medida que muitos vinham de toda a Ásia para visitar o templo de Diana, que era o atrativo de Éfeso, né, na Ásia, e por outros motivos tinham contato com o evangelho. É provável que nesse tempo os discípulos e amigos de Paulo tenham saído para poder evangelizar toda a região. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, aqui a gente tem que fazer essa observação, né? Lucas ele tem um modelo para esse comparativo. No início de Atos, a figura de maior destaque é Pedro.
E agora nós temos um olhar praticamente todo voltado sobre Paulo, que inclusive Lucas foi companheiro de Paulo, não necessariamente de Pedro, mas de Paulo nas suas jornadas missionárias, e foi colocado por Paulo para poder cuidar de igreja. Então, ele foi esse companheiro e ele usa esses acontecimentos, ele não inventa, mas ele usa esses acontecimentos fazendo um paralelo para poder agora colocar Paulo e Pedro no sentido de validar o apostolado do apóstolo Paulo, ok? Então ele faz esse paralelo, essa narrativa para Teófilo, comparando o ministério de Paulo com o de Pedro, pois tanto as pregações, aí o que são esses paralelos, o que são as comparações, né? A gente consegue ver as pregações, as prisões, a imposição de mãos seguido do batismo do Espírito Santo, Deus fazendo milagre por meio deles. Então é um trabalho que visa não deixar dúvidas quanto ao apostolado de Paulo. Deus, por sua graça, usa o apóstolo Paulo para fazer milagres em um ambiente místico, onde tais episódios ganharam a atenção das pessoas para ouvirem o que o apóstolo pregava. Então, ainda mais nesse ambiente de misticismo, muita gente ia lá para poder ver Diana, né? essa deusa deles, e então Deus usa dessa maneira, fazendo esses milagres, usando a roupa, usando os aventais, né, de Paulo, usando aquilo que são como a sombra de Pedro curava. Agora Paulo também está sendo usado dessa forma. Isso chama a atenção para que as pessoas cresçam na mensagem de Paulo, tá? Também ainda tem isso. E aí isso se destaca, o povo quer comprar, o povo quer assumir, tomar posse, usar os mesmos nomes, usar como ferramentas para poder fazer coisas parecidas. Que é o caso agora que a gente vai ver os 7 filhos de Seva, que andavam nesse processo expulsando demônios, né, e tentam imitar a Paulo e acabam tomando uma surra, né? Então esse é outro episódio importante para testificar a mensagem do Evangelho e gerar temor na população de Éfeso. Porque depois disso ter acontecido com eles, isso gerou um temor e trouxe boas consequências, né? Eram judeus, esses filhos de Seva eram judeus exorcistas que tentaram usar o nome de Jesus de forma mágica. Então era um judaísmo místico, ok? Apenas repetindo o que o apóstolo dizia. A resposta do demônio afirma a autoridade de Paulo e do nome de Jesus, enquanto descredibiliza o uso do nome de Jesus de forma mística. Então ele valida a autoridade de Jesus, o fato, ele valida a autoridade de Paulo, tá? O próprio demônio está dizendo, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, beleza, mas vocês eu não sei quem são. Então o próprio demônio está dizendo, esses aí vêm da parte de Deus, vocês não. Então esse uso místico do nome de Jesus, como se invocar o nome de Jesus, se pronunciar o nome de Jesus, fosse pronunciar um alakazam, fosse pronunciar uma expressão mística, uma expressão mágica. Então ele vai e descredibiliza esse uso místico do nome de Jesus. O acontecido gerou um temor e grande repercussão com místicos queimando seus livros como forma de desprezo à antiga fé e abraçando a pregação de Paulo. Então, quando eu uso o termo místico, eu estou generalizando. Lá diz que eram aqueles que praticavam o ocultismo. Então, esses que praticavam o ocultismo, muitos deles pegaram seus livros que davam um valor enorme e queimaram como forma de expressar que agora estavam mudando a sua forma de crer, a sua disposição de vida. Ou seja, era uma conversão em massa desse grupo após esse acontecimento que gerou temor em grande parte da população. Então, mais uma vez, nós vemos Lucas comparando o episódio com o de Pedro e Simão, o mágico, né, que tentou comprar esse poder do Espírito de Pedro. Então, de novo, nós estamos vendo agora dos filhos de Seva e essa comparação com Simão, o mágico, ok? Para poder validar o ministério aí do apóstolo Paulo.
Versos 21 a 22. Depois dessas coisas, depois que isso tudo aconteceu, o aluguel da escola, os filhos de serva, o pessoal queimou os livros, depois disso tudo, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Quem decidiu foi Paulo. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, é Paulo quem decide no Espírito. Ele decide como se fosse uma condução do Espírito, né? Algo do Espírito com ele. Então, primeiro para Jerusalém, ir a Jerusalém, mas passando antes pela Macedônia, pela Acaia, né? Pela Grécia, parte da Grécia, e depois de chegar em Jerusalém, ele ir também para Roma. Então essa é uma decisão que Paulo tem, esse discernimento do Espírito. Então é uma expressão, né, compreendida como discerniu em seu Espírito pelo Espírito de Deus. Então é uma comunicação do Espírito de Deus com o Espírito de Paulo. E aí há essa decisão nessa comunhão de Espírito. Cumprindo esse período em Éfeso, Paulo tem outras preocupações. O que o motiva a isso? Paulo parece ter preocupações em relação aos necessitados de Jerusalém e queria angariar fundos para eles. A gente vai ver isso lá em 2 Coríntios, vai ter essa narrativa, é um texto bem conhecido, né, para quem frequenta a igreja e já ouve falar das ofertas, né, e ouve, é muito comum. Também a gente vê isso em Romanos 15, 25. Timóteo e Erasto teriam saído nessa missão, inclusive indo a Corinto, em 1 Coríntios 4,17. Então, Paulo discerne isso, tem isso no Espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Grécia, e depois ir a Roma. Isso vai vir a acontecer futuramente, tá? Mas a princípio não é Paulo que vai, ele envia Timóteo e Erasto que fazem esse trajeto. Em relação a Corinto, né, a Caia, Paulo tinha preocupações quanto ao modo de vida da igreja, provavelmente quanto às dificuldades de alguns em aceitá-lo como apóstolo. Tá vendo como as coisas vão se encaixando? O porquê de Lucas fazer esse comparativo de Pedro com Paulo e a resistência que, por exemplo, lá em Corinto eles tiveram. A igreja de Corinto foi uma igreja um tanto problemática, né? Eles têm essa dificuldade. Depois a gente vê, olha, uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros estão dizendo que são mais espirituais, eles são de Cristo, não são de nenhum dos dois. E aí depois o Paulo vai tratar isso muito claramente lá na sua carta aos Coríntios, né? Então ele tinha essas preocupações quanto ao modo de vida, além dessa questão deles, tem uma questão de depravação mesmo, cultural, de uma influência cultural que dificultava bastante a vida dos cristãos naquela época. Então Paulo permaneceu na Ásia enquanto Erasto e Timóteo estavam nessa missão. E quando ele permaneceu lá, olha o que aconteceu. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram.
Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é Ártemis dos Efésios!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal." E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Bom, a gente já vai agora finalizando, né? Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Olha como que isso aconteceu, né? A gente está vendo aí o resultado desse ato onde Paulo rompe com a sinagoga, vai para a escola de Tirano, monta lá a sua base e olha o tanto que isso cresce e até que ponto isso cresce. A gente tinha judeus ali. Os judeus também eram contra a idolatria. Então, mas isso, nem com a presença dos judeus, isso tinha incomodado tanto, em tamanhas proporções, como incomodou após esse investimento de Paulo nesse seminário embrionário, né? nesse seminário em forma ainda de embrião. Tá? Então, os efeitos da pregação começaram a irritar parte da população de Éfeso. Foram livros queimados e agora, com o crescimento de uma religião sem ídolos, o trabalho de Ourives e outros artífices encontra-se ameaçado. Então a gente vê que o que pega ali é a questão religiosa, mas a própria maneira como como é o nome dele mesmo? Demétrio. Como o Demétrio coloca isso, a questão religiosa parece entrar em segundo plano. E em primeiro lugar está a questão econômica. É claro que a questão econômica passa para a questão religiosa, mas parece que a preocupação deles era muito mais econômica. Olha, nós, amigos, nós que trabalhamos com as mãos, nós que produzimos imagens, nós que produzimos pingentes, nós que produzimos imagens pequenas de adoração, estamos sendo afetados por conta desse discurso, porque isso acaba com o nosso lucro, que não é pouco, tá? E a gente corre o risco de perder a ideia dessa deusa que nós temos, de Diana, né, da Ártemis. Nós temos o risco de perder isso, porque Éfeso é essa cidade turística, desse turismo religioso. E se quebrar essa imagem, se de alguma forma as pessoas não estiverem ligadas a essa imagem, não crerem, né, naquilo que a gente diz, então vai perder esse movimento turístico e nós vamos entrar no prejuízo. Então essa é a motivação, né? Eles viram que esse comércio ia em favor da pregação contra os ídolos, o turismo religioso e a venda das miniaturas estava sendo ameaçado. O templo de Diana era uma das maravilhas do mundo antigo, sendo ela adorada por muitos. O Demétrio conseguiu juntar um grande número de revoltosos ao teatro em defesa de Diana. Esse era o discurso público, mas a intenção, mais a fundo, como o próprio texto diz, o nosso comércio está sendo ameaçado. Então eram tantas pessoas que alguns nem sequer sabiam o que estava acontecendo, eles estavam só no tumulto.
Então, só ali, quando eles não queriam deixar o Alexandre falar, né, que era o judeu, eles começam a gritar ali por 2 horas. Esse teatro ele era grande, então eles arrastam esses discípulos de Paulo até o teatro. Era um teatro grande e estava cheio de gente. Então era um negócio assim de proporções muito grandes, tá? Os judeus tentaram se justificar, então empurrando Alexandre. Então eles empurraram Alexandre para poder justificar. Como era um tumulto, uma coisa que ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, eles empurram Alexandre. O Alexandre tenta dizer: nós judeus não temos nada a ver com isso. E aí quando eles veem que ele é judeu, aí eles disparam a falar e falam por 2 horas. Somente quando o escrivão da cidade, esse cara foi muito sagaz e muito sensato, o escrivão da cidade se levantou e afirmou que a causa não se justificava e que havia outros meios para tratar o assunto. Só assim cessou o tumulto. Então o que ele usa? Qual é o seu argumento? Ele está dizendo assim: olha, esses homens saquearam o templo? Não. Esses homens quebraram imagens? Não. Então o que esses homens estão fazendo é um discurso. Enquanto discurso, se vocês têm alguma acusação ao discurso deles, isso tem que ser levado ao tribunal. Tá? Então, se não é nenhum crime, se não é nenhuma ação violenta, se não é nada que justifica esse tumulto, essa ação imediata, então isso aqui não se justifica. Inclusive, nós podemos ser acusados desse tumulto. Isso para nós vai trazer um prejuízo grande. O que eles estão pensando? Na questão de Roma. Lembre-se que Roma governava nessa pax, nessa paz, tá? Então Roma não aceitava motim, não aceitava esse tipo de tumulto, esse movimento revoltoso. Então eles poderiam ser acusados por isso. Então é esse o argumento que esse escrivão usa para poder diminuir. Diz: olha, esqueci o nome dele de novo, o Demétrio e os seus amigos têm uma causa legal, então leva para o tribunal, os tribunais estão abertos, tá? Isso aqui não se justifica. E só assim é que foi limpo o lugar. Enquanto esses discípulos de Paulo estavam lá, o Paulo queria ir de todo jeito, mas nem os outros discípulos deixaram, e nem as autoridades que conheciam a Paulo mandaram um recado dizendo: olha, não apareça, senão você vai ser linchado. Bom, é isso. Depois cessa, né, esse tumulto, e agora nós vamos então ver em síntese o que nós estudamos hoje. No estudo de hoje nós vimos a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Apolo, que estava em Corinto. O apóstolo Paulo ensina por 3 meses nas sinagogas e depois abre uma escola na escola de Tirano. Nós vimos também o Evangelho, que o Evangelho avança com a formação dos discípulos e a evangelização a partir da escola de Tirano. Deus usa Paulo para fazer vários milagres e também usa o fracasso na expulsão de um demônio para envergonhar judeus que tentavam usar o nome do Senhor de forma mística, causando assim temor por parte do povo da cidade. Nós vimos também que Paulo envia Timóteo e Erasto a Macedônia e a Caia para arrecadar recursos para a igreja de Jerusalém e comunicar em Corinto as instruções de Paulo. Enquanto Timóteo e Erasto estavam em missão, estoura um tumulto em Éfeso causado pelo ourives Demétrio. Os do caminho são acusados de interferir na adoração a Diana, afetando assim o trabalho dos artífices. O tumulto só termina pela sensatez do escrivão da cidade. E na prática? Bom, pelo menos 3 coisas. E a primeira delas é que a importância do estudo sistemático das escrituras no discipulado. Então, isso é muito prático. Quando a gente olha para essa escola que Paulo abriu na escola de Tirano, a importância do estudo sistemático das escrituras no discipulado. Então é um estudo organizado, é um estudo que tende a instrução organizada. Não é simplesmente informação, mas é formação a partir dessas instruções. Então isso é importantíssimo. O discipulado de Paulo concentrava tanto a dimensão intelectual como a relacional, sem sobrepor uma e desprezar a outra. Então
há uma junção, há uma união, há uma unidade nesse sentido entre a formação intelectual e a relacional, sem sobrepor uma a outra, como às vezes a gente tenta hoje. A gente hoje tende a dizer o discipulado o seguinte: não, eu creio mais no discipulado relacional, enquanto que os mais antigos, os mais conservadores, aqueles que defendem, né, um lado da história, daquilo que se formou, são acusados de fazer um discipulado simplesmente intelectual, um discipulado onde se passa simplesmente informação. O Paulo aqui consegue nesse seminário casar tudo. Ele não perde a relação, ele não perde esse contato pessoal, mas ao mesmo tempo não despreza o ensino sistematizado, tá? Então isso é algo que a gente tem que aprender para nós, principalmente quem está em posição de liderança e quem visa o discipulado de outros, ok? Segundo ponto que nós podemos aprender, segunda coisa: Paulo viveu intensamente a realidade de uma igreja local ativa, lidando com seus desafios e demandas, mas ainda assim estava atento às outras igrejas. Então Paulo está vivendo ali um momento fantástico de crescimento da igreja, sabe? De plantação de outras igrejas na região, de gente sendo formada, de um evangelismo que está alcançando cada vez mais gente. Então, uma igreja local, ela é uma igreja de Éfeso, e ela é ativa no seu evangelismo, na sua formação de liderança, na sua plantação de igrejas, e isso cresce e é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está preocupado com as outras igrejas. As outras igrejas não saíram do coração de Paulo porque ele estava ali vivendo o dia a dia de uma igreja local. Ele pensa, olha, e eu preciso chegar até Jerusalém, a igreja de Jerusalém, mas eu preciso antes passar pela Macedônia e pela Caia, e depois preciso ir até Roma. Ao enviar Erasto e Timóteo para arrecadar fundos para Jerusalém, para os necessitados da igreja de Jerusalém, Paulo está colocando as igrejas em unidade efetiva. Isso é muito legal também, porque depois vai sair uma comitiva. Quando Paulo, após terminar agora esse capítulo que nós vimos, o capítulo 19, o Paulo depois vai sair e vai formar uma comitiva onde dessas igrejas tem os seus representantes para levar, que vão viajar com ele até Jerusalém para poder levar essa oferta aos pobres de Jerusalém e entregar isso aos presbíteros da igreja em Jerusalém. Então isso ele tá criando também aí meios bem efetivos para poder unir a igreja, para mostrar a união da igreja, a unidade da igreja, para poder testemunhar, para poder testificar, olha, de fato, não é um argumento, não é um motivo de oração simplesmente, mas é algo efetivo, ok? Paulo mostra essa efetividade. Terceiro ponto: desprezar a própria vida em favor do evangelho sempre fez parte da vida cristã. Homens e mulheres como os que foram arrastados por Demétrio e os demais artífices em favor do que anunciavam, colocando suas vidas em risco por causa da fé, era uma realidade do primeiro século e precisa voltar a ser uma realidade mais presente em nossos dias. Viver era e deve permanecer sendo Cristo. Então esses homens do primeiro século, muitos deles não pouparam sua própria vida. O Paulo mesmo queria se apresentar, foram os outros que pouparam ele. Disseram assim, não vá. Mas os que foram, esses discípulos que foram arrastados, eles tiveram Cristo acima da própria vida. Isso é muito comum na igreja do primeiro século. Só que hoje em dia, isso ainda é comum, mas não tanto. Nós temos muitas pessoas que vivem dessa forma. E principalmente aqueles que intencionalmente vão, inclusive com suas famílias, para as regiões onde o cristianismo é perseguido. Eles estão colocando Cristo acima de tudo, acima da própria vida, acima da própria família, acima dos próprios desejos, acima dos próprios sonhos. E só que não é algo tão presente como era nesse tempo. É algo que nós precisamos pensar e sem querer impor isso aos demais. Mas esse é um apelo, e esse deve ser um apelo constante nosso ao ler as Escrituras. Nós precisamos compreender como se Deus estivesse apelando a nós, que Cristo esteja acima de todas as coisas.
Ok? Bom, espero ter aí contribuído com a sua leitura, espero ter contribuído com a sua compreensão desse texto, espero ter de alguma forma conseguido ser prático nas aplicações, ok? Se você gostou, curta, compartilhe com quem você acha que isso vai abençoar, pode fazer os seus comentários e se não está inscrito no canal, está perdendo tempo, se inscreva, tá? E até a próxima segunda às 19 horas, se o Senhor nos permitir.